Fora Bolsonaro e grito dos excluídos levam milhares de pessoas às ruas em prol da democracia e dos direitos sociais. Uma onda de protestos em cerca de 200 cidades. Atos antidemocráticos em apoio a Jair Bolsonaro e discurso do presidenciável contra o Supremo Tribunal Federal retoma a possibilidade de impeachment. E mais, o jornalista e apresentador do podcast 3x4, Igor Felipe, aponta os desdobramentos das manifestações fora Bolsonaro neste dia 7. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. A classe trabalhadora, os movimentos sociais estão nesse dia 7 de setembro, junto com o grito dos excluídos, uma bela mobilização daqueles que não aceitam o negacionismo da pandemia, não aceitam os desmandos, a corrupção na compra de vacinas que causou mortes. Estamos aqui gritando, fora Bolsonaro! Nós estamos mobilizados em mais de 200 cidades para gritar bem alto: fora Bolsonaro genocida, mais vacina para todos e comida no prato. Então o grito dos excluídos é a favor da inclusão e pelo fora Bolsonaro. Lá em Copacabana estão os privilegiados, aqui está o povo. A gente não quer nada mais do que direitos iguais. Por isso a gente está nas ruas pelo fora Bolsonaro. A defesa da democracia, a luta contra o governo genocida de Bolsonaro, que em vez de vacina, que em vez de saúde, de educação, de vida digna para o povo, coloca o preço dos alimentos lá em cima, entrega morte, pobreza para a nossa população. Hoje é em defesa da vida e para defender a vida é fora Bolsonaro. Como vocês puderam ver, o dia de ontem, 7 de setembro, foi marcado por muita gente nas ruas para protestar contra o governo de Bolsonaro. Atos da direita, convocados pelo presidente, também fizeram parte do cenário em algumas cidades. Ações antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal foram registradas e, mais uma vez, Bolsonaro discursou afirmando que não irá cumprir decisões de Alexandre de Moraes, ministro do STF. E completou dizendo que o ministro não existe mais. A fala tipifica crime de responsabilidade, mais um para a conta do atual presidente do Brasil. Nayata Wani nos mostra agora uma reportagem que aponta o perfil conservador da ultradireita brasileira e que fazem parte desse governo autoritário. Nacional. A direita ultraconservadora reforçou no último dia 7 de setembro várias pautas que já são defendidas por esses grupos. A questão do autoritarismo expressa na ameaça de golpe, os recentes projetos que tramitaram e ainda tramitam no Congresso Nacional, como o da Escola Sem Partido, que defende redes de ensino sem política, ideologia de gênero, a flexibilização do porte de armas e a própria PEC, derrotada do voto impresso, que buscava substituir a segurança da urna eletrônica. São exemplos de como as ideias conservadoras da direita estão expressas na atual política do país. Essas pautas ameaçam a democracia e liberdade do povo brasileiro. É o que afirma o cientista político Rafael Moreira. Questões morais, né? É você canalizar essa demanda, essas disputas que você tem no campo político
para dentro do campo moral, colocando muitas vezes como se fosse uma moral religiosa, né? Por exemplo, a defesa da família heteronormativa, né? Ou então o combate a qualquer discurso, a qualquer tentativa de descriminalização e despenalização do uso de algumas drogas e tal. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, acho que, por um lado, tem a questão da segurança pública, que, enfim, coloca muita ênfase na questão do porte de arma, flertando ali com o autoritarismo resquício ainda da nossa ditadura militar, infelizmente, e, por outro lado, essas pautas um pouco mais recentes, um pouco mais contemporâneas, que são ligadas ao campo da moral, dos valores e dos costumes. As vertentes defendidas pela direita também estão presentes dentro dos ministérios e bases aliadas ao governo de Bolsonaro. Os projetos dessa linha política, que estão em curso no Brasil, ameaçam a sobrevivência da diversidade de vários povos que vivem no território nacional. É o que aponta Moreira ao mencionar os retrocessos e ataques contra as comunidades indígenas, como as expressas na tese do Marco Temporal e PL 490. O agronegócio é um elemento chave para a sustentação do bolsonarismo no momento atual, e essa é uma bancada que está ali lutando, obviamente, por uma flexibilização de qualquer tipo de legislação que coloque a proteção ambiental e a proteção aos povos indígenas e aos seus territórios, né? Acho que isso está muito claro agora no marco temporal, a discussão do marco temporal que tem acontecido no STF, quais são os setores que estão aí se mobilizando, né, para tentar barrar esse tipo de discussão, e quais são os setores que estão tentando fazer com que a gente avance finalmente nessa legislação, que são os setores ligados, obviamente, às minorias sociológicas brasileiras, e uma delas é a população indígena do nosso país e os seus povos originários. Ataques às instituições democráticas como o STF, que foram criadas para conter a ascensão de regimes fechados, também têm sido ideias difundidas fortemente pela direita brasileira. Como o tema do impeachment pode avançar ou não no Congresso? Qual o simbolismo do grito dos excluídos que se uniu ao protesto Fora Bolsonaro? Qual a importância de ocupar as ruas no dia da independência da República? Esses e outros assuntos você confere agora no Entrevista Central de hoje, guiado por Afonso Bezerra. O jornalista Igor Felipe é o nosso convidado e faz uma análise sobre o Fora Bolsonaro e as manifestações de ontem. Confira. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central de hoje recebe Igor Felipe, jornalista e apresentador do podcast 3x4 do Brasil de Fato. Ele vai fazer uma análise sobre os atos Fora Bolsonaro deste 7 de setembro, em mais de 200 cidades pelo país. Bem-vindo, Igor. Obrigado pelo convite, Afonso. Que avaliação você faz aí das manifestações do Fora Bolsonaro neste 7 de setembro, presentes em mais de 200 cidades pelo país? Afonso, foi uma grande mobilização das forças populares em defesa do impeachment do presidente Bolsonaro, em um quadro, vou dizer, bastante adverso, por conta das implicações do Bolsonaro ter marcado no mesmo dia as manifestações em defesa do seu governo. Isso gerou uma certa insegurança, uma confusão, uma dúvida em relação à pertinência de manter os atos no mesmo dia, e foi tomada a decisão de manter os atos para disputar as ruas com o bolsonarismo. Então, nesse sentido, foi uma grande jornada, foi um ato, na minha avaliação, com um peso maior da militância das organizações populares. Foi um ato realizado em todo o país, em todas as capitais, em 200 cidades. Então, tem uma ramificação muito grande nesse processo de nacionalização, desse processo de organização e luta contra o governo. Então, eu tenho uma avaliação bastante positiva, porque nós conseguimos demarcar para a sociedade brasileira que as forças populares, articuladas na campanha Fora Bolsonaro, em articulação com o Grito dos Excluídos, que é uma iniciativa das pastorais sociais da CNBB, tem compromisso com a democracia. Igor, queria que você fizesse agora uma avaliação específica sobre as manifestações do 7 de setembro em apoio ao presidente, né? Qual é a sua leitura das manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro? Na minha avaliação, os atos em defesa do Bolsonaro
em São Paulo, em Brasília e no Rio de Janeiro foram grandes. Foram atos que reuniram milhares de pessoas em defesa dessas bandeiras de afronta às instituições, agressões ao STF, e que, de certa forma, vão constituindo uma corrente neofascista na sociedade brasileira, com uma expressão de massa e com uma expressão política, né, em torno do Bolsonaro. Então, isso não é um fenômeno, esses setores que defendem essas pautas reacionárias, não é um fenômeno novo na sociedade brasileira. Mas a forma como eles estão se organizando e se expressando de forma autônoma na cena política é uma novidade. Igor, a campanha Fora Bolsonaro deve manter o ritmo e os calendários de mobilização de rua a partir de agora? Eu acho que vai ser necessário retomar o debate entre os conjuntos das organizações e discutir uma próxima data como uma resposta, né, às ações do presidente Bolsonaro. Então tem que avaliar o período, o tempo, quando fazer. Nós temos agora no domingo uma manifestação aí da direita não bolsonarista, que de certa forma vão aproveitar também das reações e respostas às ações do Bolsonaro. Então acho que as forças populares, esse conjunto de unidade, de organizações que fazem parte da campanha Fora Bolsonaro vão ter que se reunir e discutir como reagir a essa radicalização do Bolsonaro e tentar fazer uma mobilização que tenha uma envergadura maior, que tenha uma unidade maior do conjunto das forças progressistas e que consigam também, Afonso, incluir novas pautas na agenda das manifestações. Você avalia que as movimentações antidemocráticas deste 7 de setembro podem mudar a leitura do Congresso sobre a abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro? Então, do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro já cometeu diversos crimes de responsabilidade previstos na legislação. O que tem faltado para avançar na abertura do pedido de impeachment, acho que são dois elementos. Acho que, primeiro, o posicionamento desses segmentos da direita não bolsonarista. Se, por um lado, o Bolsonaro radicaliza esse discurso contra as instituições, contra o STF, e, de certa forma, eleva o tom, por outro lado, tanto as instituições como esse setor da direita não bolsonarista tem ficado aquém da resposta necessária para enfrentar essa escalada golpista do presidente Bolsonaro. Agora vamos falar de investimentos. A Comissão de Valores Mobiliários reabriu o programa Finapop, que estimula o financiamento popular à agricultura familiar. A ação garante a produção de alimentação saudável e direciona o dinheiro de quem investe em prol da coletividade de um mundo mais igualitário e justo. A reabertura do programa permite que investidores consigam fazer reserva no site da Terra Investimentos a partir do valor de R$ 100. O programa se baseia na distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio. As pessoas físicas que adquirem têm isenção de imposto de renda e recebem seus recursos de volta em até 5 anos, com pagamentos mensais a partir do 13º mês e juros de 5,5%. O prazo para a captação termina amanhã, dia 9 de agosto. Para se cadastrar, basta acessar o site da Terra Investimentos. Anote aí. terrainvestimentos.com.br. Bom, o Programa Central do Brasil fica por aqui, mas antes eu gostaria de lembrar que também estamos no YouTube. Se você quer ver esse programa ou assistir algum outro, acesse o YouTube e digite no campo de busca Programa Central do Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram exibidos até hoje. Aproveita para compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Eu agradeço a sua companhia e te espero aqui amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.